A Série C. Vocês estão acompanhando aí, portanto, essa classificação aí, olha só, o Santa Cruz está na liderança isolada com 30 pontos. O segundo é o Vila Nova com 24, o Remo fica na terceira colocação com 23 pontos, o Manaus já fecha a zona de classificação para a próxima fase com 18 pontos. O Ferroviário é o quinto colocado com 17, o Jacuipense vem aí em sexto com a mesma pontuação, mas aí acaba perdendo em números de vitórias para o time cearense. Paysandu ficou em sétimo com 16, seguido aí do 13 com a mesma pontuação, mas o Papão tem melhor saldo de gols. O Botafogo do Paraíba é o nono colocado com 12 e o Lanterna é o Imperatriz do Maranhão com apenas um ponto marcado. Então a gente vai acompanhar agora como é que foi esse jogo sábado do Paysandu, que poderia ter saído aí com os 3 pontos contra o Manaus, se não fossem as tantas chances de gols perdidas. A reestreia de João Brigatti foi no Mangueirão, sem a fiel bicolor. Bem diferente de 2019, quando não havia pandemia e a Curuzu recebia bom público. O Paysandu entrou em campo com uma nova camisa. Não dá para ler, mas é o nome dos torcedores que fizeram doações para a construção do centro de treinamento. Era noite de sábado de lua cheia. Nos Estados Unidos comemorava-se o Halloween, o famoso Dia das Bruxas. Mas o Papão não botou medo no primeiro tempo. Juninho ainda tentou arrepiar alguma coisa, mas o chute foi para fora. O Paysandu tentava encontrar um espaço na defesa do Manaus, mas era difícil. Tanto que passou 2 minutos tocando bola. Foram 32 passes no campo do adversário e nada. O jeito foi tentar nos cruzamentos para Nicolas, mas quando não parou na defesa adversária, foi para fora. Empatar em casa nesta reta final da primeira fase da Série C já é assustador para o torcedor do Paysandu. Mas por muito pouco não virou um filme de terror. Juninho, de novo, tentou arrepiar. Na cobrança de escanteio, Nicolas parou em Jonathan. No rápido contra-ataque, Vinícius Leite tentou cruzar e a bola foi quase para o gol. Foi bem demais de novo o goleiro Jonathan. O Manaus chegou pela primeira vez ao ataque e começou construindo o roteiro de um filme de terror. Paulo Ricardo salvou na primeira. Em mais um contra-ataque, Vinícius Leite fez uma linda jogada. Deixou Márcio Passos e Luiz Fernando para trás. O chute forte desviou no travessão. Aí o medo do torcedor. Cobrança de falta e Luiz Fernando abriu o placar no Mangueirão. Paysandu 0, Manaus 1. Mas a resposta bicolor veio neste pênalti em cima de Elielton. William Barros cobrou e empatou a partida, 1-1. O Paysandu ainda tentou o último suspiro. O rebote de Uchoa foi para fora. Foi o mais próximo da virada que o Paysandu chegou. Fim de jogo, 1-1. Restam mais 5 rodadas para o Paysandu tentar voltar ao G4. Que nós tivemos um volume de jogo suficiente para poder até vencer essa partida e passa esse resultado, logicamente, que não é do agrado nosso. Mas a equipe se comportou bem no primeiro tempo, no segundo tempo, fazendo o balanço que nós pedimos para ele. Faltou um pouquinho mais de infiltração e faltou um pouco mais de finalização também. Isso são situações que a gente tem que trabalhar bastante. Enfim, são algumas situações que a gente vai procurar trabalhar essa semana, ao longo dessa semana, para que a gente possa, na próxima partida, tendo esse tipo de volume de jogo, a gente conseguir, no último terço do campo, concluir e tentar finalizar para conseguir as vitórias. Bom, dentro do que falou aí o Brigatti, menos mal que o campeonato só tem jogos nos finais de semana, então ele tem a semana inteira para trabalhar com o elenco e tentar ajustar esse time do Paysandu para o jogo contra o Jacuipense lá na Bahia. O campeonato agora, nessa reta decisiva, ele impõe um comportamento diferente, os times ficam mais aguerridos, ou porque estão buscando a classificação, ou porque estão brigando contra rebaixamento. Nesse jogo contra o Jacuipense, são 2 times que têm o mesmo propósito, que vivem uma situação semelhante dentro da competição em termos de classificação, mas o Paysandu vivendo um momento muito conturbado, pelas trocas de comando, pelas queixas dos jogadores. São queixas que eles não fazem publicamente, mas há uma insatisfação manifestada por questão de atraso de salário,
pela saída do Vinícius Leite, que é uma grande perda, ele vai se despedir no jogo contra o Jacuipense, está em transferência para o Avaí de Santa Catarina. Então, dentro desse quadro, seguramente a mensagem do Brigatti para esse elenco é de superação. É o que ele vai tentar extrair dessa equipe para ter um Paysandu muito valente, muito aplicado nesse jogo contra o Jacuipense. A vitória recoloca o Paysandu ali na porta do G4. Se tivesse ganhado do Manaus, com os outros resultados da rodada, o Paysandu já estaria nessa zona de classificação. Mas conquistar os 3 pontos é se manter com todas as condições de chegar à classificação, de mudar o cenário. Só que o Paysandu precisa ficar atento para essas mazelas, para esses problemas que geram um comprometimento. Certo, olha, a gente vai falar do Remo porque o Remo foi a Goiânia enfrentar o Vila Nova, acabou empatando em 0-0 contra o time goiano. O Remo foi a Goiânia enfrentar o Vila Nova na luta pela vice-liderança do Grupo A da Série C. O Vila Nova começou assustando. Alan Mineiro chutou e Vinícius fez grande defesa. Aos 38 minutos de jogo, depois de cobrança de escanteio, Charles mandou na trave. No segundo tempo, pênalti para o Vila Nova. Enan bateu e Vinícius defendeu. O time goiano ainda tentou abrir o placar nesse cruzamento, mas Enan chegou atrasado e ficou nisso mesmo. Vila Nova 0, Remo também 0. Nós sabíamos da dificuldade. Acho que nós alternamos dentro do jogo alguns momentos bons, como foi o início. O início nosso foi um início bom. Depois teve mais volume de jogo, evidente, mais controle de jogo, o time do Vila Nova. E do campo geral, eu gostei muito mais pela entrega, pela disciplina tática, pela vontade do grupo de neutralizar os pontos fortes do adversário e tentar ainda, de alguma forma, buscar a vitória. No domingo, o Remo recebe o 13 da Paraíba no estádio do Mangueirão. Portanto, esse empate aí, você acredita que não influenciou muito bem? Até porque a gente acompanhou a tabela ainda há pouco, o Remo está bem colocado, né, Ferreira? Está 6 pontos acima do Ferroviário. O Ferroviário é o 5º colocado. Então, como se classificam 4? Se o Remo está 6 pontos acima do 5º colocado, o ponto de ontem teve muito valor diante disso e faltam 5 rodadas na competição. Então, 5 rodadas, faltando 5 rodadas, você ter 6 pontos de vantagem sobre o último time lá que ainda briga por classificação é algo que é o muito 13 vantajoso. no caso. Não, que é o Ferroviário, que nós vemos ali com 17 pontos, né? Então, o quadro para o Remo ele é muito favorável. A atuação no jogo de ontem, disse bem o bom amigo, houve um bom começo, mas, no geral, o mérito do Remo foi ter, se não anulado, mas dificultado muito o jogo do Vila Nova. Vila Nova é um dos grandes times da competição, não por acaso está há 10 jogos sem perder, tem a melhor defesa do campeonato. Então, para um Vila Nova tão virtuoso, o Remo conseguiu ter ali resistência suficiente para conquistar esse ponto. O Remo ainda é um time em construção, ainda está se ajustando e existe essa consciência, né, de que o time não está pronto. Mas está chegando lá com condições de, no momento certo, que é o quadrangular da decisão do acesso, atingir o seu apogeu, a sua plenitude e brigar pelo acesso tão sonhado, né, por vaga na Série B do ano que vem. Então tá bom.